Olá pessoal, estamos aqui de novo, aqui para postar aqui com vocês, debater com vocês aqui algumas reflexões a respeito do nosso sistema jurídico, esse nosso sistema jurídico brasileiro de direito. Eu não estou aqui para fazer nenhum discurso dogmático, conceitual, explicativo dos conceitos jurídicos, até mesmo porque nós já temos aí uma farta literatura sobre isso, e também muitos aí juristas nas redes sociais, YouTube, enfim, para explicar os conceitos e os conteúdos da dimensão dogmática do nosso direito. Muito pelo contrário, eu estou aqui para fazer uma reflexão sobre essa dogmática do direito, sobre essa nossa forma de compreender o direito, que é muito própria brasileira. E hoje aqui eu queria conversar com vocês, queria debater com vocês é, um aspecto que eu acho assim muito importante em todas as dimensões do sistema de justiça criminal brasileiro, desde a atuação da polícia civil, militar, até a atuação de ministros do STF, né? Mas não vou entrar aqui nesse universo tão extenso, mas eu queria trazer aqui para vocês a discussão sobre o papel que tem o Ministério Público e o juiz no processo penal. É importante a gente pensar sobre o papel dessas instituições. Eu acho que quando a gente pensa, vamos criar uma instituição, a primeira coisa que se tem que pensar é, mas qual é o papel que essa instituição ela vai desempenhar no nosso sistema de justiça brasileiro. Então eu estou aqui para refletir com vocês aqui essa dimensão das nossas instituições a partir de uma dimensão comparada. Não vou aqui também fazer um vídeo muito extenso para não cansar as pessoas, mas eu acho que merece aqui ser dito aspectos aqui muito relevantes e curiosos, tá? Bom, eu trouxe aqui duas bibliografias aqui de referência para a gente pensar. É uma bibliografia bem atual, que está aí no mercado, é um autor que é muito conhecido da atualidade, que é o Renato Brasileiro. Ele tem um livro bastante extenso aqui sobre processo penal, e o outro é um clássico, um grande clássico do nosso direito, que é o Fernando da Costa Tourinho Filho, que escreve aqui o Manual de Processo Penal. E nós vamos aqui tentar entender a partir, né, desses autores um pouco, rapidamente aqui, não vou fazer isso de forma exaustiva, não vou trazer aqui bibliografias, até mesmo porque muito no direito se repete, mas eu queria trazer esses dois aspectos que eu acho que eles são centrais e representativos do que verdadeiramente significa isso para o direito. Então vamos pensar aqui primeiro qual é o papel do juiz no processo penal brasileiro. Qual é o papel que a autoridade judiciária exerce no processo penal brasileiro. Olha só o que nos fala Fernando da Costa Tourinho Filho. O juiz, malgrado acusatório no processo, é-lhe permitido não somente dirigir a marcha da ação penal e julgar ao final, mas também ordenar de ofício provas que lhe parecem úteis ao esclarecimento da verdade. Então, pelo que a gente pode extrair aqui dessa afirmação do Tourinho Filho, é que cabe ao juiz dirigir a marcha processual, julgar o processo, organizar as provas e também fazer a gestão das provas, e com seus poderes instrutórios, né, o nosso processo permite isso nos atos do juiz, para o quê? Esclarecimento da verdade. Então, nós estamos aqui nessa ideia que também vai corroborar a da Pellegrini, de que o juiz ele está atuando na busca da chamada verdade real. Então, o juiz atua na busca da verdade real e por isso, por essa justificativa, é que o ordenamento jurídico vai atribuir-lhe poderes instrutórios. O que é poder instrutório? É o juiz buscar provas. É ele de ofício. O que é de ofício? Sem provocação das partes, buscar a prova que ele entenda necessário
para formar o seu convencimento, tá? Bom, sem me estender mais sobre isso, embora esse tema possa ser abordado até em outro vídeo, né? Eu quero trazer aqui uma discussão a respeito qual é o papel, qual seria o papel, a finalidade, né, na atuação do Ministério Público, né? O Ministério Público, é lógico que quando você pegar toda a literatura, vai falar, o Ministério Público, o papel do Ministério Público é promover a ação penal pública na forma da lei. Isso pouco esclarece, né, qual é o verdadeiro papel dessa instituição no processo penal. Mas a gente pode extrair isso de alguns outros pontos, né, da literatura processual, né? Então, por exemplo, há uma discussão na literatura, no direito, que é sobre esse papel do Ministério Público. Se ele é um agente parcial no processo ou se ele é imparcial. Ou seja, se ele é uma parte parcial ou se ele é uma parte imparcial. Então, vamos dar uma olhada nisso? Olha só o que vai dizer o nosso colega Renato Brasileiro, né? Grande parte da doutrina nacional entende que, mesmo na ação penal pública, inclusive na fase pré-processual, a fase de inquérito, reservadas investigações, o órgão ministerial funciona como uma parte imparcial, visto que, apesar de ser parte no sentido formal, deve manter a isenção de ânimo no exercício de suas atribuições no processo penal. Enquanto titular da ação penal, ele fala mais à frente, o Ministério Público interessa tão somente a busca da verdade e a correta aplicação da lei no caso. Por isso, segundo a posição majoritária, é parte imparcial. E ainda ele destaca que é importante. Na medida em que recai sobre o parquê a defesa da ordem jurídica e interesses individuais indisponíveis, dentre os quais a defesa da liberdade de locomoção, geralmente posta em risco pelo processo penal, o parquê não tem interesse unilateral contraposto ao interesse do acusado. Não tem um interesse particular antes ou fora durante o processo. Enfim, não tem interesse próprio. Bom, então, a partir dessa construção doutrinária, nós vamos ter, então, a ideia do que são essas funções, do que elas atuam, do papel que elas exercem no processo penal. Então, o juiz ordenando, organizando o processo para a busca da verdade. O Ministério Público também com uma discussão sobre a sua imparcialidade ou não, para a busca da verdade. Embora, o que eu trouxe aqui do professor Renato Brasileiro, ele destaca que ele não acredita que o Ministério Público seja imparcial, mas ele traz a informação de que essa imparcialidade é o entendimento da grande maioria da doutrina. Bom, um dos fundamentos, inclusive, que a doutrina vai dizer que o Ministério Público é imparcial, porque no processo penal brasileiro, o Ministério Público pode denunciar alguém e, no caminhar do processo, se perceber a insuficiência de provas, ele vai poder pedir a absolvição do acusado, como uma forma de assegurar a justiça, a verdade, enfim. Então, são esses discursos aqui. Mais tarde eu vou fazer um vídeo discutindo a verdade no processo penal, quais são os dilemas que a gente enfrenta em torno dessa questão da verdade no processo penal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, e assim, vou trazer aqui exemplos da tradição norte-americana, que é uma tradição jurídica que eu estudo há bastante tempo, e vamos fazer aqui uma pequena comparação, no sentido não de demonstrar que a tradição jurídica anglo-americana é maior, é melhor, nada disso. Nós vamos fazer uma comparação simplesmente para que a gente possa pensar o nosso sistema. A comparação, principalmente com a metodologia da antropologia, que é a comparação por diferença, ela nos é útil para que a gente possa compreender a nós mesmos. Porque quando a gente compreende, quando a gente visualiza um outro fazer,
nós conseguimos visualizar o nosso fazer, que muitas vezes está tão naturalizado que a gente não consegue estranhá-lo, né? Apenas vendo uma outra forma, uma outra construção, é que a gente consegue estranhar o nosso modelo. Bom, então o que eu quero trazer aqui para vocês? Qual é o papel do Ministério Público na tradição anglo-americana? Eu que fiz pesquisas no Canadá para o meu doutorado, conversei com promotores de justiça. Qual é o papel do promotor de justiça no processo penal anglo-americano? O papel do promotor é conseguir a condenação do réu. Não existe essa discussão de uma acusação imparcial. A acusação ela é parcial. E tem interesse na acusação o promotor de justiça? Ele tem interesse na acusação porque ele está comprometido com o resultado da sua atuação profissional. Ele não pode ser um profissional com um grande histórico de fracassos na sua empreitada, na sua luta no processo. Ele não pode ser um cara que demandou várias ações contra as pessoas e saiu perdendo ações. Então ele tem um interesse. Existe uma palavra dentro da tradição jurídica anglo-americana que é os riscos do processo. O promotor ele também carrega riscos do processo. E qual é o risco que ele carrega? Ele carrega o risco de perder o processo. Esse risco ele não existe na nossa tradição. O promotor de justiça ele não tem interesse nenhum, como diz a literatura, porque ele não sofre risco nenhum em perder o processo, né? Então, por ele não sofrer risco nenhum, ele pode pedir a absolvição do réu em meio a uma acusação. Ou seja, ele faz a acusação, o réu é submetido a um processo criminal com todos as suas questões, os seus problemas de estar respondendo um processo criminal. E ao meio do processo, o promotor se convence, não tem provas suficientes, elas não são suficientes para uma condenação, eu vou pedir absolvição. E nada disso afeta a carreira daquele profissional. Na tradição anglo-americana, jamais um promotor de justiça poderia, nessa hipótese, apresentar uma acusação e, em meio ao processo, pedir a absolvição. O que normalmente se faz, enquanto numa ação judicial esse processo ele parece que vai levar à derrota da acusação, ele vai novamente oferecer o acordo. Ele vai novamente tentar fazer aquele acordo, plea bargain. Mas jamais pedir a absolvição, porque pedir a absolvição na tradição anglo-americana seria o reconhecimento da sua total incompetência. Porque como é que você acusa alguém, submete alguém a um processo criminal e para depois pedir a absolvição? Como é que você gasta dinheiro do Estado numa demanda dessa para depois pedir a absolvição? Você é um incompetente e provavelmente esse promotor ele vai perder o seu cargo, vai perder o seu emprego, porque são cargos demissíveis, ao contrário daqui, que são regidos pela tal vitaliciedade. Isso então já é uma marca significante do papel. O promotor aqui, quando ele vai pedir a absolvição, como ele atua com essa imparcialidade, segundo a maioria da doutrina, obviamente isso fulmina de vez a chamada presunção de inocência, porque imagine no júri o promotor falar, eu não tenho interesse nenhum aqui, eu só tenho interesse com a justiça, eu só tenho interesse com a verdade, mas eu estou apontando para ele dizendo que ele foi o cara que praticou o crime. E do outro lado está o advogado da defesa fazendo um contraditório, se opondo a tudo que a acusação está falando. Então, nessa história, aí há um déficit argumentativo entre essas duas partes. O promotor sai na frente porque ele diz que ele não tem compromissos, né? Não tem interesses, não tem compromissos com aquilo que ele está sustentando. Só tem o advogado, o defensor público que está defendendo o seu cliente ou o seu assistido. Então isso vai fulminar a possibilidade de os jurados considerarem que o réu ele está presumidamente inocente. Porque se o juiz pronunciou, o juiz é imparcial, está querendo a verdade, o promotor está acusando, é imparcial, está querendo a verdade, só um que não está preocupado com a verdade, não é? Que é a defesa. Então,
a possibilidade na disputa argumentativa de uma equidade entre essas duas partes fica muito, muito afastada, fica muito remota. Tá? Bom, agora quanto ao papel do juiz, eu não quero me estender mais. Quanto ao papel do juiz, qual é o papel do juiz no processo anglo-americano? Acreditem, uma coisa talvez inconcebível para o sistema de justiça criminal brasileiro, uma coisa inconcebível para os magistrados brasileiros. O papel do juiz no processo penal anglo-americano, segundo já a decisão da Suprema Corte anglo-americana, é assegurar o direito das pessoas acusadas. Ué, mas como isso? Isso não é papel da defesa? Não, isso é papel do juiz. Por quê? Porque na tradição anglo-americana, o processo é um direito das pessoas acusadas. O processo ele não pertence ao Estado, como é aqui. Aqui é o Estado que tem direito de instruir o processo, é o Estado que tem o direito de iniciar o processo, melhor dizendo, e startar o processo contra alguém. Lá, quem inicia o processo é o réu, porque é um direito disponível do réu. As regras do processo são regras que protegem as pessoas acusadas. E qual é o papel do juiz? O papel do juiz é assegurar que nenhuma regra do processo será violada, que nenhum direito do acusado será violado, porque a ideia de justiça não é a ideia de alcançar uma verdade real. A própria Suprema Corte já afastou essa possibilidade. Não é de alcançar uma verdade real, não é? A ideia de justiça na tradição anglo-americana é a ideia de que se o processo se iniciar e caminhar com respeito a todas as regras processuais, com respeito ao devido processo legal, então esse resultado vai ser justo, seja ele condenando, seja ele absolvendo. Esse resultado é o resultado justo. É o que mais eles concebem como algo aproximado da justiça, o respeito às regras do processo. Então o papel do juiz é assegurar o respeito às regras do processo. E aqui, como nós estamos privilegiando a busca da verdade, não é raro encontrarmos, numa flexibilização do próprio Poder Judiciário, as regras do processo, em nome de uma verdade, em nome da busca da verdade real, em nome da busca da verdade material. Bom, hoje eu queria discutir isso. É lógico que essa discussão ela é uma discussão que eu já venho refletindo há bastante tempo. Existe uma larga literatura sobre isso, tanto referenciada na tradição anglo-americana como na tradição brasileira. Nós podemos trazer aqui vários autores que são porta-vozes do sistema brasileiro, que vão trazer essa ideia como referência de construção do direito. É lógico que o direito brasileiro ele não é consensual, ele tem as suas divergências, mas nós temos porta-vozes dessa tradição jurídica que são os verdadeiros representantes do sentido das instituições. Então é a partir delas, a partir dessa seleção desses porta-vozes, que a gente constrói aqui os elementos críticos do nosso debate. Tá bom? Bom, eu espero que quem tenha assistido aí, quem seja do direito ou não, tenha gostado dessas reflexões. Qualquer coisa aqui, comenta no direct. Se quiser falar comigo, pode também mandar mensagem. E se gostou, gente, compartilha esse vídeo, deixa ele circular. Vamos tentar refletir aí sobre essa nossa cultura jurídica e pensar verdadeiramente como é que a gente pode aí, a partir da compreensão da nossa cultura jurídica, quais são as melhores saídas aí para a gente aperfeiçoar o nosso sistema jurídico, a nossa democracia e principalmente os direitos e garantias fundamentais. Tudo bem? Então, meus amigos, forte abraço e até a próxima.